Livro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 67 e 68. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por favor, se assente dando glórias ao nome de Jesus. Antes de entrar na palavra, eu anotei aqui 3 pontos importantes nessa noite para mim aqui. Primeiro é que vai ser difícil pregar depois da saudação do nosso irmão André. Vai ser complicado pregar aqui. Eu olhei para o André aqui que estava do meu lado, o André acompanha já. Falei, agora eu prego o quê? Ele falou, vamos orar. Amém? O segundo é que eu estou muito feliz mesmo, por demais, de ver o Joaquim aqui, o Gico. Servimos o quartel junto. Deus te abençoe, Deus continue abençoando a sua vida, sua casa e a sua família, meu amigo. Muito bom. Estou entre amigos, entre irmãos, mas quando eu vi ele aqui, eu fiquei bastante feliz. E o terceiro ponto aqui, eu não posso deixar de dizer isso, é que essa banda aqui, esses músicos são fenomenais. Que Deus abençoe de uma maneira grandiosa. Né? Coisa boa é quando você está na congregação que tem música, né, Ana Maria? Playback pode parar, que do nada eles aparecem. E a glória de Deus continua a descer na casa. Aleluia. Deus continue abençoando de maneira especial. Irmãos, eu quero ser breve, rápido nas minhas palavras. O André falou que vai estar intercedendo por mim aqui. Eu acredito muito nisso, porque já é a segunda vez que me acontece isso. Eu travar. Como assim, pastor? Na semana passada, retrasada, se não me falha a memória, nós fomos pregar na igreja de Vila São Benedito e pensa numa tremedeira nas pernas, pensa numa fraqueza na barriga, é a mesma coisa que está acontecendo aqui hoje. Mas eu creio porque Deus está no nosso meio e tem algo para falar com Deus. Então você intercede pelo pastor. E durante todo o dia eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer falar comigo e o que o Senhor quer falar com a sua igreja. E Deus nos trouxe mais uma vez a este sermão, a João, capítulo de número 6. Este sermão eu intitulo de o sermão que afastou a muitos. Por quê? Porque quando você pega o livro de João, alguns capítulos antes, Jesus está sendo seguido por uma grande multidão. E a Bíblia diz que essa multidão está experimentando grandes milagres da parte do Senhor. Mas chega um momento em que o Senhor agora vai pregar um sermão que alguns que estão com ele vão olhar e vão dizer: este sermão é muito duro. É demais para nós ouvir este sermão. E a Bíblia vai nos dizer que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos, a Bíblia não diz outras pessoas, mas diz muitos dos seus discípulos deixaram de seguir a Jesus. E é interessante que quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do andar e do operar de Deus, você vai ver que na onde Jesus está, em todos os lugares que Jesus está cercado por uma grande multidão. Quando Jesus para pregar o sermão da montanha, há uma grande multidão ouvindo Jesus. Quando Jesus desce do monte e vai caminhar pela cidade, há uma grande multidão seguindo a Jesus. Quando Jesus está andando na cidade de Naim, a Bíblia diz que há uma grande multidão seguindo a Jesus. Aonde Jesus está, uma grande multidão o acompanha. Pessoas e pessoas se aglomeram para ver quem é Jesus e para entender e para até mesmo se aproximar de Jesus e experimentar aquilo que Jesus tem para eles. E enquanto eu lia e estudava essa palavra há algum tempo, Deus me mostra dentro desta passagem pelo menos 3 qualidades de pessoas que seguem a Jesus em meio à multidão.
A primeira qualidade de pessoas são aquelas que realmente querem Jesus. Aquelas que realmente querem estar aonde Jesus está. Querem caminhar junto com Jesus. Querem experimentar um pouco mais dele. Querem experimentar dos seus milagres, mas também ouvir as suas palavras. A segunda qualidade de pessoas que Deus me mostra no meio da multidão são aquelas que querem apenas aquilo que Jesus tem para lhe oferecer. Apenas aquilo que Jesus tem para lhe dar. Se Jesus não me der nada, eu paro de seguir ao Senhor. Se o Senhor não me oferecer nada enquanto eu estou indo atrás dele, eu paro por aqui e volto a fazer o que eu fazia. Este é o segundo tipo, a segunda qualidade de pessoas que seguem a Jesus. Existe um terceiro tipo, ainda pior. Qual que é, pastor? São aquelas pessoas que querem ver Jesus falhar. Infelizmente, nós temos isso até mesmo nos dias de hoje. Pessoas que dizem seguir a Jesus, mas que estão prontas para ver Jesus falhar. Como assim? Jesus não falha. A Bíblia diz que Jesus não tarda e também não falha. Como é que essas pessoas querem ver Jesus falhar? É simples. Já viu aquela pessoa que entra no meio de uma prova, no meio de uma luta, e alguém tem a audácia e a coragem de dizer para ela: falei para você que Jesus não estava nisso. Falei para você que Jesus não queria que você fizesse isso. Eles estão dizendo: Deus falhou na sua vida. Jesus falhou na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, rapidinho, e nós já voltamos para a palavra. Deus não falha. Ele nunca falhou, nem nunca falhará. A Bíblia diz que não tosqueneja, nem dormita o guarda de Israel. Então fique tranquilo, porque todo o controle ainda está nas mãos do nosso Senhor. Mas perceba, olhando para todas essas multidões, Jesus continua fazendo algo que, embora estas multidões, embora essas pessoas no meio da multidão tenham qualidades diferentes, todas elas vão desfrutar da mesma coisa, do que? Da presença, dos milagres e das maravilhas que Jesus está operando no meio do povo. Perceba que os curiosos estão no meio da multidão, mas estão vendo Jesus curar, ressuscitar e levantar. Aleluia. Perceba que aqueles que torcem pelo fracasso de Jesus estão no meio da multidão, mas continuam a ver Jesus operando milagres na vida daqueles que se aproximam do Senhor e creem que Ele é o Cristo. Prova para mim, pastor. É claro que eu te provo. A Bíblia nos diz que o Senhor está em um dia de sábado ensinando, e vai chegando no meio da multidão um homem que tinha uma de suas mãos mirradas. A Bíblia nos diz que aqueles fariseus estão no meio para ver se ele vai curar, para ver se ele vai fazer alguma coisa. E quando o homem chega no meio dele, a palavra do Senhor é uma só: vem para o meio, porque eu vou fazer algo, aleluia, na sua vida. Alguém está olhando e está dizendo: vai falhar, vai fracassar, mas Jesus está dizendo: tenho milagres para fazer, tenho milagres para operar, tenho coisas para ser feitas na sua vida. Existem aqueles que estão no meio só para ver, são curiosos, mas estão desfrutando, estão experimentando o milagre que Jesus tem para eles. E olha que coisa linda, irmãos. Por quê? Porque coisa linda é experimentar, é desfrutar dos milagres que Jesus tem para conosco. Cada um de nós que aqui estamos, tenho certeza, temos buscado algo do Senhor, que talvez para alguns é pouca coisa, mas para nós é um milagre. Para nós é algo impossível. E todos nós temos, ou queremos pelo menos, desfrutar deste momento. O momento em que o Senhor fará milagres nas nossas vidas. Mas a Bíblia vai nos informar que Jesus não apenas opera milagre. Se tem um grande problema da igreja da atualidade, é confundir Jesus com os pregadores de hoje. Quando você olha para a vida de Jesus, você entende que Jesus não é um pregador. Jesus é um ensinador. Algo muito diferente. É muito diferente, há uma diferença muito grande
entre pregar e ensinar. Jesus não era um pregador, Jesus era um ensinador. Só que aquela multidão que segue Jesus, eles estão seguindo a Jesus não pelo que ele está ensinando, mas pelo milagre que ele está fazendo. Tanto é que a Bíblia vai nos dizer, alguns versículos antes, que eles vão seguir a Jesus, e quando eles chegam perto de Jesus, vão dizer: Senhor, o que viestes fazer aqui? Jesus vai dizer para eles: vocês vieram atrás de mim, não pelos sinais, não pelos milagres, mas pelo pão que eu multipliquei. E é interessante, irmãos, que quando eu li este texto, eu parei para pensar: mas como assim, Jesus? Porque tanto a multiplicação do pão, quanto a ressurreição de alguém, é um milagre, ou não é? Já imaginou? Você com 5 pães e 2 peixinhos, alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? É ou não é um sinal? É ou não é um milagre? Mas existe uma grande diferença entre a multiplicação dos pães, entre Jesus curar alguém, entre Jesus levantar alguém e entre Jesus libertar alguém. Porque estes primeiros sinais que Jesus fazia naquela época era um sinal de que o reino de Deus estava no meio deles. E este sinal mostrava para aqueles que estavam ao redor que o reino de Deus era chegado e que eles deveriam entrar na vontade do Senhor para que eles pudessem contemplar a salvação. Só que quando Jesus multiplica o pão, eles entendem que o Senhor está ali para saciar aquele momento, para trazer apenas, aleluia, o benefício e o bem-estar físico. Aquela multidão está seguindo a Jesus porque eles queriam uma providência física, algo para aquele momento, algo para o já, algo para o agora. E o Senhor está dizendo: vocês não estão me seguindo pelo propósito certo, vocês só querem algo para o momento, mas o que eu tenho para vocês é para a eternidade. Perceba que essa multidão está seguindo. Quando eles chegam a Jesus e falam: Senhor, nós estávamos lá, o Senhor pegou o quarto, saiu, nós viemos atrás de Jesus. Vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais de Deus, vocês vieram atrás de mim por causa do benefício que eu posso fazer agora, mas eu tenho muito mais para vocês do que aquilo, aleluia, que é feito para agora. O grande problema dessa multidão é que eles estão seguindo a Jesus pelo pão físico. Se você abrir o capítulo de número 6 e no verso de número 26, Jesus vai dizer a eles: me buscais não pelos sinais, mas pelo que viste, pelo pão que comestes, por vos saciar. Algo físico, algo para agora. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor começa agora a pregar um sermão um pouco mais duro. E este sermão, que ele vai usar o pão como exemplo, dizendo: vocês não devem buscar este pão, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Perceba que a mensagem mudou. Não é uma mensagem para agora, é uma mensagem para a eternidade. Não é uma mensagem que sacia no momento, é uma mensagem que vai te encher para a vida toda. Jesus está dizendo: vocês estão preocupados, estão falando comigo sobre o maná que os pais comeram lá atrás, mas os seus pais comeram maná e morreram no deserto. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E aí, ele começa a pregar um sermão que alguém não vai entender, e ele vai dizer assim: e este pão que sou eu, e eu vou vos dar, que é a minha carne, vocês precisam comer dele. Porque se vocês não comerem do pão que é a minha carne, e não beberem do vinho que é o meu sangue, vocês não vão ter parte comigo. E alguém vai dizer: é duro essa mensagem. Alguém está achando que Jesus está trazendo uma mensagem meio que canibalista. Como é que nós vamos comer o corpo, a carne deste homem? Como nós vamos beber o sangue dele? Mas quando eu vejo Jesus falando sobre comer
a carne e beber o seu sangue. Eu vejo Jesus praticamente expressando o que Paulo vai expressar em suas cartas. Sede, pois, os meus imitadores. Jesus está dizendo, eu vou dar exemplo, então andem como eu andei. Eu vou dar exemplo, façam o que eu estou fazendo. Jesus está dizendo: quer ser o meu discípulo? Anda nos meus passos, use as minhas palavras, seja como eu estou sendo. O que Jesus está dizendo sobre comer a carne e beber o sangue é para ser como ele é. E é interessante que certa vez eu ouvi do nosso pastor presente, em uma vez que ele pregou na congregação de Vila São Benedito, há muito tempo atrás. E ele dizia assim no púlpito: existem pessoas que sobem no púlpito e dizem: irmãos, eu não tenho nada. Irmãos, eu não sou nada. Ou alguns olham e dizem assim: não, olhem para mim, olhem para Cristo. Mas se alguém perguntar para você aonde Cristo está, você consegue dizer para essa pessoa onde Cristo está? Você consegue apontar para essa pessoa onde está Jesus? Paulo foi feliz quando ele diz assim: sede depois os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não entendi? Vou abrir para você entender. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo resplandecendo na sua vida. As pessoas precisam olhar para mim e saber que Cristo fez uma obra maravilhosa. A Bíblia diz que se eu roubar, eu não vou roubar mais. Se eu adulterar, eu não vou adulterar mais. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Por quê? Porque a palavra chegou, me libertou, me transformou, e hoje eu sou a imagem e semelhança daquele que me salvou. Vamos crer.